Salve, salve, amigos! Vamos que vamos! Bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite. Vamos começar aí com as energias cósmicas e planetárias dessa semana. Temos algumas reflexões aí super importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Principalmente até porque a gente já vem, né, aí de 2 semanas anteriores que nos exigiram bastante do nosso centramento, né? Porque esse chamado de transformação, de revolução, essa inquietude, né, que está se apresentando aí na nossa caminhada, tem sido bastante intensa. Vocês concordam que a sensação é que a gente está praticamente numa montanha russa, né? Ora lá em cima na euforia, ora lá embaixo naquele inferno. Então, de certa forma, tem se apresentado, né, com toda essa intensidade para nós, tanto a nível individual quanto coletivo. Só que agora, meus queridos, principalmente desde o dia 18 de agosto, quinta-feira passada, o convite está nos trazendo para um espaço assim, você precisa se decidir. É um momento de decisão, ou seja, chega de a gente procrastinar, de a gente ignorar, botar debaixo do tapete. Na verdade, percebe aí na tua caminhada o quanto que na verdade essa decisão já era para ter sido tomada há 1 ano atrás. Imagina que tá batendo aí na mesma tecla na tua caminhada situações de 1 ano atrás. Que agora isso vem se apresentando, te convidando para se decidir, né? Então, bem esse chamado, não é mais momento de a gente estar em cima do muro, percebe, né? Então, são situações assim, que estão te trazendo gatilhos, que já vem te perturbando, te cozinhando, teu mental. Então, tudo isso aí se apresentando de alguma maneira para ti. Então, o que é importante também? Não se deixar ser influenciado pelos outros. Claro que é importante ouvir a opinião, né? Sempre receber algum conselho, alguma orientação, mas sempre siga o teu coração, o entusiasmo do teu coração, tá? Porque assim, se prepare, né? Porque ainda até dia 30 de agosto, a gente tende a perceber na nossa caminhada exatamente esses cenários, assim, de bifurcações, de encruzilhadas, de dilemas, onde eu preciso me decidir e essa decisão, inclusive, ela pode mudar todo o rumo da tua vida. Olha a profundidade disso, né? Então, claro, outra questão que a gente precisa também ter em mente, né? Todo o processo de decisão, eu preciso optar por uma coisa e abrir mão de outra. Né? Então aqui que entram nossos dilemas, talvez de insegurança, de falta de clareza, né? Mas tu percebe, tu imagina também uma árvore, né? Imagina uma árvore, se ela ficar pegada aos seus galhos secos, ela não deixa os galhos caírem, né? Então num primeiro momento, o que começa a acontecer com essa árvore? Ela começa inclusive a perder força vital, porque ela está despendendo uma energia em algo ali que já não tem mais vida, né? Então, se eu permito aqueles galhos caírem, começa a nascer o que? Novos brotos, novos galhos, que pode trazer todo um florescimento novo. E inclusive aqueles galhos secos servem de matéria-prima para nutrir o solo, gerando esse movimento de fluxo e de harmonia. Né? Então, olha a visão que a gente também precisa ter, né? Ao que a gente está se agarrando na nossa vida, com medo de perder, tô com essa pedra segurando aqui, com medo de perder, mas se eu soltasse, se eu liberasse, eu poderia pegar um cristal. Percebe? Então, assim, é claro que é um momento que exige para todos nós muita calma, muita tranquilidade, muito centramento, para que sim, daí os cenários mais elevados, mais alinhados com o nosso coração se apresentem, né? E aqui que entra o autoconhecimento, aqui que eu quero reforçar mais uma vez a importância de te conhecer a ti mesmo,
Porque quando vierem aqueles hologramas, aquelas ilusões, aquelas identidades que não são você, você vai saber mapear e identificar, né? Então, assim, ó, a importância de a gente se manter atenta nesse espaço de vigilância constante, atento ou atenta, né? Porque o que o ego, a mente ego pequena faz conosco? Como ele funciona como um banco de dados, imagina que ele armazena as nossas memórias, né? Infelizmente, a maioria de nós temos registros e memórias disfuncionais, não saudáveis, né? Conectados com crenças limitantes, com padrões, com medos, com inseguranças. Então, cada vez que você precisa decidir algo, a tua mente ego pequena vai inclusive trazer sensações, desconfortos, perrengues, porque ela, na tentativa de te preservar, de te cuidar, ela vai trazer essa memória para que você não sofra de novo por aquilo. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, meus queridos? Então tu percebe assim, ó, que é meio que um jogo de gato e rato, né? A tua mente vai te trazer aquela sensação, aquele desconforto, a gente tem que escapar disso. Mente, pera lá, eu não sou isso, eu não me identifico com isso, eu confio no poder do meu coração, né? Então, porque daí o que acaba acontecendo? Se a gente não tem essa consciência, essa visão ampla a nós mesmos, a gente pode ter decisões e escolhas na nossa vida baseada mais no medo, ao invés do amor. E é esse ponto que eu quero chegar, né? E acaba a gente nos trazendo a vida, então, ciclos viciosos. A gente ainda, inclusive, atraindo os mesmos tipos de pessoas, de relacionamentos, de experiências, porque a gente fica nesse loop, né? E vocês lembram que eu já estou trazendo em umas outras lives. Gratidão, Pati, que bom que faz sentido, gente. Por favor, compartilhem aqui comigo se vocês tiverem algum insight também. Nas outras lives eu trouxe, né, a gente tem como humanos, seres humanos que somos, né, participando dessa experiência aqui na terceira dimensão, né, com esse nosso corpo físico, a gente tem alguns grandes medos em comum. Medo da morte, né? O medo da escassez, que seria o medo da falta, ou o medo de sentir falta, ou medo que falte, né? O medo do abandono, e eu também posso incluir aqui o medo da não aprovação, ou o medo da falha, né? E no mapa astral, por exemplo, a gente consegue ver tudo isso, a gente consegue identificar todos esses padrões, a origem, a fonte, para que a pessoa tenha essa clareza. E o momento que eu identifico esses jogos, esses hologramas, que são exatamente o que se apresentam na nossa caminhada, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a acolher tudo isso com amorosidade, sabe? Ok, mente ego, ok, tu me trouxe esse medo, eu entendo, mas eu tô tranquila, eu não me identifico mais com isso. Sabe, você tem que trazer para um espaço assim de carinho, honrando inclusive. Que bom que você está tentando me proteger, eu honro e agradeço o teu papel sagrado na minha vida, mas a partir de hoje, eu sendo um ser humano soberano, eu escolho viver uma vida baseada no meu coração, agindo pelo amor, não mais pelo medo. Ok? Então assim, tu traz essa visão para tua mente. Eu escolho viver no fluxo divino da criação, honrando o amor incondicional que a gente é ancorado constantemente. Então eu passo a viver uma vida mais nesse sentido de confiar, de se entregar, de acreditar. Tá? Que mais que eu anotei aqui, gente? E é como se assim a gente, na verdade, dá um para-te quieto nessa mente, tu encurrala ela, mas com amor, percebe? Não é pra gente chicotear, né? Que a gente tem muito essa visão hoje, que o processo de iluminação é a diluição do ego, né? Nesse sentido, vamos dissolver essas identidades egóicas que não somos nós, mas com muito amor.
Porque ela vai se enfraquecendo, inclusive, quando ela vê a tua força. Veio aquele medinho, eu já conheço você de outros carnavais, sai pra lá, saca? É bem como uma mãe que deixa o filho na escolinha, né? Tu diga, mãe, a mamãe vai voltar, fica aqui, fica tranquilo, vai brincar, a mamãe volta. Então começa a estabelecer um processo de confiança, mamãe volta, eu tô bem, eu tô safe, né? E é isso que a gente precisa aprender a fazer na nossa caminhada, né? Ter esse alinhamento, essa sintonização perfeita entre os nossos processos mentais, o nosso coração e as nossas ações. E quando eles de fato estiverem trabalhando juntos, tu percebe a mudança na tua vida, né? Em toda a tua caminhada. Então era isso também que eu queria compartilhar com vocês. Foi alguns dos insights que eu tive esse final de semana. Eu passei com 12 mulheres incríveis. A gente estava, na verdade, numa festa de despedida de solteiro em Brisbane, para vocês terem uma ideia. Mas foi tão profundo, foi tão transformador. Hoje também honro aqui, né, as minhas Soul Sisters pelas nossas trocas e aprendizados desse final de semana. E a gente falou muito também, sabe o que? Sobre leveza. É isso que eu queria compartilhar também com vocês. Sobre relaxamento. Lá pelas tantas a gente até brincou assim, eu quero ficar na minha zona de conforto um pouco, chega, porque eu sempre tô saindo da zona de conforto, deixa eu relaxar, ficar aqui um pouquinho, saca? Então veio essa angústia que nós, seres humanos, também temos. Veja se vocês concordam comigo, a gente sempre tá buscando por algo, tem uma inquietação, né? Tem uma insatisfação, percebe assim, quando tá dia quente a gente quer que esteja frio. Né? Se tá doce, a gente quer salgado. A gente sempre tá nessa dualidade, nessa polaridade. Sempre tem algum dilema para resolver. Eu quero ser mãe. Eu não quero ser mãe. Eu vou ser solteira ou eu quero ser casada. Né? Ou eu vou ter o meu próprio negócio, mas eu sei que vai ter bastante comprometimento do meu tempo e da minha energia. Ou não, vou trabalhar com um trabalho mais simples, só pela grana mesmo, porque daí eu vou ter um monte de tempo livre para estar em criação. Então tu percebe que a gente sempre está numa busca aí desenfreada, né? E que acaba nos consumindo bastante, né? Inclusive nos trazendo para esse espaço assim, de estresse, de ansiedade, algumas pessoas até depressão. Então, devido a essa insatisfação constante. E, na verdade, o quanto que isso tudo, gente, está nos matando. Literalmente, está nos adoecendo. Né? Porque a gente fica ativando no nosso corpo físico hormônios que não são legais. De adrenalina, de cortisona, o que desequilibra a gente no inteiro. Até que chega um ponto, que não é, dá ataque cardíaco, quebra a perna, já não aguenta mais de dor nos ombros, na lombar, daí eu resolvo parar. A vida me obriga daí, né? Se eu não entendi via amor, não recebeu a mensagem via amor, infelizmente nós humanos é via dor, né? Para que a gente entenda ou absorva, ou daí sim, né, se comprometa com aquele processo de evolução. Então a mensagem, meus queridos, que eu tive assim esse final de semana é muitíssimo importante, de a gente assim, abandona a tua vida ou os teus programinhas disfuncionais ou o que você chama de vida associada à matéria, se queres começar a viver, né? E isso, na verdade, está muito também alinhado com o que eu trago aqui semanalmente sobre a importância da presença do aqui e o agora. Então esse aqui é outro capítulo assim que é muito importante, né? A gente não tá afundada nos draminhas e mágoas e questões de passado que eu não posso mais mudar e tampouco nas expectativas e ansiedades de futuro, porque ambos são ilusões. Eu mudo o presente no presente. Eu só posso fazer alguma coisa agora, né? Cultivando inclusive esse espaço de paz, de felicidade, de tranquilidade, né? De gratidão,
para que o meu campo entenda esses novos registros e passe a magnetizar via ressonância mais motivos, experiências e oportunidades para me ficar mais feliz, mais próspera, mais abundante e mais alegre. Como é que ressoa essa mensagem aí para vocês? Né? Então é muito importante a gente parar de se identificar então com aquelas memórias de passado, com aquelas conversinhas lá da nossa mente ego pequena. Você pode dizer na hora, meu, te agradeço, te honro, eu não sou isso, isso não me representa. Né? E a partir então do poder da minha escolha e da minha soberania, eu passo a viver uma vida muito mais conectada com o meu coração. Inclusive a gente pode colocar a mão no coração e dizer, eu me lembro de quem eu sou. Eu sou o eu sou. Um pequeno fractal de Deus experienciando essa oportunidade de estar aqui na terceira dimensão. Então vamos aproveitar. Sempre orai e vigiai. Né? E o autoconhecimento é a ferramenta, é a chave que nos conecta com tudo isso, tá, gente? Então faça tudo o que for necessário na tua vida, na tua caminhada, para manter a tua consciência elevada, ampla. Combinado? E para nos ajudar, então, né, nessa empreitada, essa semana, a gente começa aí com a Lua no signo de Câncer. Vai ficar de hoje até quarta-feira de noite. A Lua tá em casa, tá em domicílio. A gente tem que lembrar que quem rege o astro Lua é o signo de Câncer. Então a gente vai estar muito conectado assim com a família, com o conforto, com o aconchego, com a busca de segurança emocional, a nossa criança interior, né? O que mais? Então é importante, claro, que pode nos trazer uma certa inquietude, porque parte minha que está centrada, grounding, tem uma parte minha um pouco mais emotiva, uma parte minha que quer ação, porque é segunda-feira, hora bolas, né? A gente tem esses programinhas, então pode trazer uma sensação meio messy o início dessa semana. Tu não sabe onde vai primeiro, o que ataca primeiro, se eu vou me cuidar de mim, vou cuidar da família, vou cuidar do trabalho. Então, assim, honra tudo isso, né? Respeita os teus sentimentos, honra as tuas emoções, mas fica atento também aos dramas por causa do câncer, né? Ou os dramas desnecessários, draminha, confusão, diz que, porque te consome ali, de certa forma, a tua força vital, né? Claro que é legal porque a gente tem o Mercúrio navegando no signo de Virgem, também em domicílio. Quem rege Mercúrio é Virgem e Gêmeos, então nos traz essa visão assim mais estratégica, mais racional, mais prática, o que nos ajuda a trazer para um bom senso. Essa semana, inclusive, percebe aí como é que vai se desenrolar para vocês, mas vai ter muita busca por um significado mais elevado para a tua vida. Eu vou estar com querendo respostas sobre ter uma vida com maior significado, tá? Isso tudo o céu tá nos ajudando nesse sentido, tá? Já a partir de quarta-feira à noite até sábado, a gente vai estar com a Lua em Leão, o que é bem legal, porque o Leão é elemento fogo, ele vai trazer então criatividade, autoestima, alegria, então já nos ajuda, né, com um aspecto até de ação. Percebe que na quinta-feira ele vai fazer sextil com o Júpiter e o Quirón, que navegam no signo de Áries, que também é fogo, então amplifica essa vontade de fazer a coisa acontecer, né? De colocar a mão na massa mesmo. E na sexta-feira a Lua, inclusive, vai fazer uma conjunção com a Vênus, né? Ambas aí no signo de Leão estão trazendo romance, a alegria, a diversão, né? O alto astral. Então aproveitem aí sexta-feira, tá? Ai, que coisa boa, Mônica! Conseguiu participar da live. Perfeito! Depois, se você só entrou agora, amada, volta, porque tá bem legal as reflexões que eu trouxe no início, assim, bem profundas, tá? Dos insights que eu tive aí esse final de semana.
Já no sábado pela manhã, isso vai daí até segunda-feira, a Lua vai estar navegando em Virgem. É o que nos ajuda, então, a trazer até bastante conexão com o nosso corpo, com o jardim, a terra, o plantar, né? Tem a ver muito com esse signo. E, claro, se organizar, planejar, pesquisar, tudo que envolve um mental mais apurado, fica facilitado pra gente. E no sábado, inclusive, mais no final do dia, a gente vai ter a lua nova no signo de Virgem. Olha que bacana, né? Um momento, então, plantar novas sementes. O que eu quero estar plantando hoje para colher no final do ciclo, né? Então, sempre importante, assim, ter consciência e clareza das minhas intenções, do meu propósito, para que eu plante as sementes adequadas, ou a maneira como eu vou ter a manutenção, a fertilização, né, para que aquilo renda os frutos que eu quero, tá? Então a dica aqui, inclusive, então, bastante conexão com o corpo, ou se você precisa plantar alguma coisa, de fato, no jardim, mexer com o jardim, também vai estar bem legal para isso, tá? Esse final de semana. Então, de maneira geral, assim, o resumo da ópera é uma semana que vai nos chamar muito para o equilíbrio, para a harmonização de todas as áreas da tua vida. Coloca tudo numa balança, o quanto eu vou dedicar para o meu trabalho, para o meu self-love, para o meu self-care, para a minha família, para os meus relacionamentos, para os meus sonhos e projetos. Tu viu que a gente tem que ser malabarista nessa vida, né, gente? Não adianta. Eu mesma me vejo que às vezes eu me afundo num setor só e os outros ficam em deficiência. E a gente sente isso, né? Então fica aí a dica também dessa semana. Queridos, da parte da astrologia, o que eu tinha para compartilhar seriam esses movimentos que vão estar bem forte, né, nos influenciando. Agora eu quero só trazer umas coordenadas cósmicas dos meus estudos aí com o Sincronário da Paz, com o calendário das 13 luas, né, que a gente chama que é o encantamento dos sonhos, é os estudos da lei do tempo. E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está no último dia da lua magnética. Então, dentro do calendário das 13 luas, são 13 luas harmônicas de 28 dias. Hoje a gente vai finalizar o primeiro ciclo aqui, né? Então, o que essa lua magnética estava nos pedindo? Para a gente ter clareza das nossas intenções, dos nossos propósitos que a gente quer desenvolver ao longo do ano. Então você tem mais um dia, que é hoje, caso você ainda não esteja com essa certeza, com esse direcionamento, para te colocar, estabelecer. Porque é legal ter isso bem claro, porque tudo vai depender desse propósito estipulado, o desenvolvimento, a ação, né? E o resultado final, inclusive. Então eu sempre trago aqui, né? Se eu tô à deriva, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me favorece, qualquer vento que toca, né? Eu vou para lá, então é eu que escolho. Se você não escolhe, alguém vai escolher por ti. Então escolha, tá? Porque amanhã começa a lua lunar. E a lua lunar é a posição de desafio, né? Ela traz a dualidade, a polaridade, a importância de a gente estabilizar. Então, a partir de amanhã, nos próximos 28 dias, podem se apresentar vários obstáculos, tá? Então, já tem que ser bem clara. O que eu estabeleci aqui nesses 28 dias iniciais? O próximo conjunto de luas, ele pode trazer, opa, mas eu preciso desse recurso, dessa pessoa, desse contato. Talvez aqui eu precise decidir, né, como eu trouxe no início, né? Então vai ser muito importante aqui a gente ter bem claro o que a gente precisa para também amenizar os desafios e obstáculos que vão se apresentar. O totem que vai reger toda a próxima lua lunar é a mão lunar azul. E o selo da mão é o selo da cura, da autorrealização e do autoconhecimento. Inclusive amanhã eu começo mais um grupo da mentoria Quem Sou Eu? E a gente vai ficar 28 dias então trabalhando nesse pulsar de cura, de transformação, porque a gente entende que a gente se autorrealiza
quando a gente manifesta os nossos sonhos. Então a gente vai numa jornada muito específica, muito amorosa e encontro com disso. E principalmente o que eu ensino nessa mentoria do Quem Sou Eu é essa harmonização que eu falei para vocês, essa sintonização coerente da mente, do coração e das emoções. Tá? Então já fica a dica aí para vocês. Então hoje é o nosso último dia para estar estabelecendo com clareza os nossos propósitos. A gente está navegando então já na 8ª onda encantada, então lembrando que a matriz do Tzolk'in são 20 ondas encantadas, que são 20 aventuras, 20 propósitos para a gente surfar, que nos levam lá no final dos 260 dias num processo de autorrealização, de iluminação, de encontro contigo mesmo numa versão mais elevada. Quem não quer isso, né? Então essa matriz começou no dia 19 de maio e vai encerrar lá no dia 3 de fevereiro do ano que vem. Então das 20 ondas encantadas a gente já está na número 8, tá? Só para trazer essa visão. E lembrando que uma onda encantada traz a frequência de códigos de 13 dias. E essa onda que a gente está vivendo é do humano amarelo, e o humano que nos convida para o poder de decisão. Então toda a introdução que eu falei no início dessa live, eu estava falando muito mais sobre esse processo aqui, né? Do poder do nosso livre-arbítrio, de a gente ter escolhas com a nossa sabedoria interna e cuidado com o que te influencia ou como você influencia os outros, né? Então o humano amarelo traz muito isso, essa coerência. Hoje a gente já está no 5º dia dessa onda, é esse selinho aqui, que é do guerreiro harmônico amarelo. E o que o guerreiro nos convida para o poder de questionamento. Eu tenho que ter coragem de fazer as perguntas certas. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso me dá raiva, me traz insegurança, me gera ansiedade? Porque eu fazendo as perguntas ideais, eu vou ter a resposta que eu preciso. Só que tem que ter coragem. E esse é o poder do guerreiro. Hoje é um dia também de portal de ativação galáctico, então é um dia bem legal para a gente estar em processo de meditação, de canalização, recebendo aí algum insight, né? É um dia que todas as dimensões estão em alinhamento, então fica mais fácil a gente navegar, tá? Então já fica a dica aí para vocês. Ontem, por exemplo, a gente estava no dia de águia, então era um dia que nos exigiu bastante ter essa visão ampla, elevada, não a visão da galinha que só enxerga lá, né, o seu disque no galinheiro, as tretinhas pequenas, não, ter essa visão de percepção criativa, estratégica da águia, né? E tu percebe que também o desafio de toda essa onda encantada vai ser a escolha do caminho. Se eu tenho que fazer uma decisão, percebe que é esse o chamado, você tem que decidir, meu filho. Faz um ano que você está batendo na mesma tecla, chegou o momento de decidir. Até 30 de agosto, muita coisa na nossa vida vai tomar um rumo, vai tomar uma decisão e que seja você que escolheu por isso. Com sabedoria, com clareza, alinhado com o teu coração, não baseado nos teus medos, ok? Então é isso que está nos pedindo. E o grande desafio vai ser porque a gente tem muitas possibilidades, talvez, ou a gente está muito perdido, ou eu quero explorar novos caminhos, novas dimensões, novas realidades. Então tenha claro o que você quer para você não se perder por aí. Então o selo do caminhante vermelho na sua sombra, às vezes pode ser muito perdido, né? Ou assim, muito extremista, tá? Então sempre lembrando, o mago vai trazer essa magia da presença, do aqui e do agora, né? E percebe que a transcendência, o resultado final dessa onda encantada é o nosso poder de florescimento, né? Aqui o selo da semente cósmica amarela traz isso. É foco, é percepção, para que a sementinha que eu plantei é ela que me dê frutos. A gente sempre lembra, né, que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, assim, quem gosta desses estudos e conecta com esses arquétipos, eu tenho um grupo no Telegram
que a gente troca bastante informações, meditações sobre todo esse processo. Nos meus stories, diariamente eu trago a energia do dia também, porque ao acessar esses códigos, meus queridos, ele te traz toda a ordem sincrônica do universo, né? Conectando aqui também com as influências da natureza. A gente é baseado então todo na frequência do Sol, que traz toda essa energia do masculino, mas também é considerada a energia do sagrado feminino através do calendário das 13 luas. Então ele é super completo e ele nos ajuda exatamente naquela questão que eu falei ali, da presença do aqui e do agora. De conseguir ver esse encantamento pela vida, pela magia das coisas. Ok? Eu tenho mais um convite para vocês. Quem está aqui na Gold Coast, Austrália, eu vou ter um evento presencial aqui em casa, dia 2 de setembro. Eu e a Michele Patrão. Eu vou trazer toda a parte da astrologia dos ciclos planetários que que a gente vive durante a nossa caminhada, todos nós, por exemplo, o retorno de Saturno, que nos visita depois a cada 7 anos, né, com a crise da meia-idade. Então, conforme a idade que tu tem o Saturno te influenciando por um prisma ou por um ângulo. Então, eu trago toda essa visão, não importa a idade que você esteja, tá? Então, a gente vai falar sobre os ciclos de Plutão, de Júpiter, de Urano. E a Michele vai trazer todos os rituais, toda a conexão com a natureza, com as ervas, com os óleos essenciais, que a gente pode se beneficiar nesses momentos mais desafiadores. Como eu não me trago para o meu equilíbrio, para o meu centramento, né, me utilizando dos recursos que estão disponíveis para nós, através da natureza, né, ali nesses processos mais turbulentos. Então, eu falei do meu grupo do Telegram, o link tá na bio, então se tu gosta do que eu trago aqui, desses assuntos mais do sincronário, tem um grupo específico para isso. A gente vai lançar estudos para quem quiser compartilhar, aprofundar ainda mais. A gente vai ter estudos tanto presencial quanto via Zoom. Então, eu vou trazer mais informações como se fosse um curso, tá? A gente vai lançar, assim, toda a ideia de nível básico, avançado, sobre os estudos da Lei do Tempo, do Sincronário da Paz, do Calendário das 13 Luas, da Matriz do Tzolk'in. Então eu vou trazer informações mais detalhadas aí nas próximas semanas. Então vai ser super bacana, imagino que todos vocês vão curtir. O evento vai ser das 6 às 8, Paty, aqui em Burleigh Heads. Tá? O link tá, na verdade, na bio da Michele, mas vocês podem me mandar mensagem em inbox que eu compartilho algumas informações. Vai ser bem especial, bem íntimo, então, como é aqui em casa, o espaço ele é menor, eu não comporto muitas pessoas, então garante, né, o teu spot. Amados, era tudo isso que eu tinha para compartilhar no dia de hoje, desejando a todos aí uma excelente semana, né? E que essas palavras, se vocês perceberam que ressoou no coração de vocês, esses insights, essas reflexões, que possam ajudar alguma pessoa, por favor compartilhem, comentem, deixem o seu like, porque tu percebe que isso ajuda a gente nos algoritmos, para que mais pessoas acessem essas informações, essas mensagens. A gente precisa então do apoio de vocês. Olha, Aninha, eu adoro essa hora do almoço, todas as segundas com tanta informação rica. Gratidão! Gratidão, Amanda, também, obrigada por estarem ao vivo aqui comigo, formando essa egrégora de luz. Gratidão, Paty, que também está sempre aqui conosco. Honro muito todos, né? E, claro, assim falei com muito amor, em Lakesh, eu sou o outro você. Gratidão!